E aí galera, agora vamos dar uma olhada nas questões que foram discutidas no Mentimeter. Eu decidi pegar os slides e comentar do que pegar a sessão e editar como um todo, porque eu acho que fica mais conciso, mais compacto e eu acho que a gente consegue ser mais efetivo em discutir os assuntos que estão colocados aqui. Eu vou tentar, ao longo dessa apresentação, lembrar das perguntas que me foram feitas tanto no diurno como no noturno e tentar inserir alguma informação aqui, tá? E eu já aproveitei e corrigi alguns erros que foram feitos na apresentação que poderiam ter confundido vocês durante o exercício que a gente fez em aula, certo? Então vamos revisar aqui o que foi discutido no nosso exercício do Mentimeter. A primeira pergunta que eu fiz é: qual é o número máximo de transformações que uma série de transformação multi-estados contendo 5 estados de caráter pode ter sem gerar homoplasia? Então isso aqui é aquela coisa que a gente já havia discutido na discussão em grupo, né? Quando eu tinha um caráter binário que tinha gerado homoplasia e se ele tivesse tido 2 transformações e por que isso acontece. Notem aqui mesmo o raciocínio. Se eu tenho 5 estados de caráter, significa que eu estou postulando 4 transformações possíveis para que ocorra todas as transformações entre esses estados. Qualquer outra transformação que ocorra acima de 4 vai gerar uma homoplasia. Por quê? Porque vai transformar para um estado que já havia sido transformado. É só pensar nisso. Certo? E a regra aqui é básica. Se você tem um caráter multistado, o número de transformações possíveis é 1 menos o número de estados. O número de estados menos 1, certo? Essa é a matemática da coisa. Então, nesse caso, como eu tenho 5 estados de caráter, eu só posso ter 4 transformações. Se ele transformar 5 vezes, ele vai gerar homoplasia, certo? Essa é a regra básica aqui. Uma topologia com 10 terminais e 12 caracteres binários otimizados possui 15 transformações, e a pergunta que não aparece aqui é o seguinte: qual é o número mínimo e máximo de caracteres que pode estar gerando essas homoplasias? Porque tem homoplasia aí, certo? Então vamos pensar no seguinte: eu tenho 12 caracteres binários. Em condições normais, sem nenhuma homoplasia, eu esperaria ter 12 transformações na minha topologia, e eu tenho 15. Isso significa que eu tenho 3 a mais. Se eu tenho 3 transformações a mais, o número máximo de caracteres que pode fazer isso são 3. Porque se eu tiver um quarto caráter gerando homoplasia, eu teria 16 transformações. Então isso é super automático, certo? E deve ser super fácil de visualizar. Porque mais do que 3 caracteres gera um número de transformações maior do que 15. Certo? Então o número máximo é 3. O número mínimo é 1, porque tem que ter pelo menos 1, porque eu tenho homoplasia. Então alguém está fazendo alguma coisa que não deveria aí. Certo? Então o número mínimo é 1, porque com 10 terminais é esperado que eu possa ter um caráter que tenha se transformado 4 vezes, porque é o que aconteceu. Ele transformou a vez dele que estava esperada para chegar a 12. Depois eu tenho 3 outras transformações adicionais para chegar a 15, então ele transformou 4 vezes. Então é essa a ideia aqui. Número de terminais não é relevante para essa questão. Você deve se ater simplesmente ao número de caracteres binários e o que você esperaria que ocorresse se ele não tivesse homoplasia e o número de transformações observados. A série de transformação abaixo é ordenada da seguinte forma: 0, 1, 2. Qual é o custo, ou seja, o número de transformações? E aqui é importante a gente entender o seguinte: via de regra, quando a gente otimiza, a gente simplesmente mostra a transformação que aconteceu e o estado que transformou. Essa é a forma básica. Esses losangos são umas coisas que a gente adotou na disciplina para mostrar aqui. Então notem o seguinte: essa otimização aqui no ramo de C, ela é uma transformação entre o estado 0 e 1. Isso significa que eu saí de 0, passei para 1 e eu passei então por uma transformação. Legal. 1. Depois eu tenho essa transformação aqui, ela saiu de 1, passou para 2, ó. Saiu de 1, passou para 2, passou por um tracinho, uma transformação. A chave está aqui, ó.
Eu passei de 2 para 0, ou seja, eu estava em 2, fui para 0. Como esse caráter ou essa série de transformação é ordenada, para eu chegar de 0 a 2 ou vice-versa, eu tenho que passar por 1. E ao ter que passar por 1, então eu tenho duas transformações. Então o número correto aqui é 4, certo? Então dá uma olhada em ordenamento de caráter no nosso vídeo que a gente fala sobre a codificação, que é o vídeo número 1, né, de introdução à cladística. Por isso que eu tenho 4 transformações aqui, certo? Se eu quisesse ser mais didático, eu deveria representar 2 vezes aqui a transformação de 2 para 1, depois para 0, etc e tal. Mas aqui é só para vocês terem a noção de que nem sempre isso é informado num diagrama. Eu simplesmente coloco o estado para qual a transformação aconteceu. Próxima pergunta, série de transformação abaixo é informativa? Isso aqui tem que estar claro para a cabeça de vocês, certo? Não é informativa. Por que não é informativa? Porque ao otimizar esses estados de caráter nas 3 topologias possíveis, eu chego à conclusão de que todas elas explicam da mesma forma, ou seja, assumindo uma única transformação. Isso não me permite que eu aplique meu critério de otimalidade. Ponto. Isso aí a gente discutiu em grupo e aqui de novo. Próxima questão, relacionada ao mesmo tema, só que aqui a resposta é outra, né? Sim, ele é informativo, por quê? Porque eu tenho 2 transformações aqui, 2 transformações aqui e uma transformação aqui. Próximo exercício, então 34 pessoas acham que sim, ele é informativo, 9 pessoas já acham que não é informativo, quando de fato ele não é informativo, tá? Por quê? Eu otimizo aqui, eu tenho 2 transformações, eu otimizo aqui, eu tenho 2 transformações, ao otimizar aqui eu tenho outras 2 transformações. Nesse exemplo aqui de otimização, vocês me perguntaram o seguinte, e se fosse ordenada? Sim, se fosse ordenada, vamos supor que eu ordeno de 0, 1 e 2. Daí vamos contar o número de transformações, tá? Então tá ordenado a série. Então aqui uma transformação envolvendo 0 e 1, uma transformação. Aqui envolvendo 0 e 2. Então aqui eu tenho 2 transformações, porque passou de 0 para 1, de 1 para 2, ou vice-versa. Então o custo aqui, o número de transformações aqui assumido são 3. Aqui da mesma forma, essa transformação vale 1, essa transformação vale 2, certo? Portanto, o custo ou o número de transformações dessa otimização é 3. Aqui não, é 1 para 2, 0 para 1, 1 para 2, ou 2 para 1, 1 para 0. Aqui vale 2. Então, se essa série ela é ordenada, esse caráter passa a ser informativo. Eu estou perguntando aqui como é que eu otimizo este caráter ou essa série de transformação neste diagrama, tá? Então eu tenho FG com 1, os demais com 0. E a dica que eu dei para vocês é o seguinte, quando cair problema de otimização, pega o estado que tem menor representatividade. Então aqui é 1. Por quê? Tem 2 terminais com 1 e tem o resto com 0. Então, no máximo, eu vou ter 2 transformações aqui, porque eu tenho mais estados com 0 e outro ali. Quando não tiver um mais prevalente que o outro, a coisa não funciona, obviamente. Mas aqui é assim, a lógica. Então eu posso ter 2, mas olha só, é muito mais fácil eu explicar assumindo que F e G tiveram uma transformação no ramo que os unem, né? E é essa a resposta aqui, ó. Uma transformação explica essa distribuição de estados de caráter. Outra otimização. Qual é a otimização mais parcimoniosa? Para esse aqui, certo? Então aqui eu tenho G, D e A com estado 1 e de novo eu tenho B, C, E e F com estado 0. 3 é prevalente, o estado 1 é o menos prevalente, então eu esperaria aqui, ó, pelo menos 3 transformações. A não ser que tenha forma de eu unir alguma transformação aqui numa única transformação. Não ocorre, está certo, são 3 transformações para explicar. Uma aqui, tá? De 1 para 0, aqui de 1 para 0 ou de 0 para 1, eu não sei a direção, certo? E outra aqui. 3 transformações. Quantas otimizações igualmente parcimoniosas existem para esse caráter? Aqui a ideia é o seguinte, é eu saber quantas otimizações igualmente parcimoniosas eu posso explicar, porque eu já estou te adiantando que tem, né? E a resposta é 2. Eu tenho essa transformação aqui, né? Essa otimização que postula uma transformação aqui e uma transformação aqui. Notem que eu tenho uma transformação nesse ramo unindo um A e B e outro em D. E aqui eu postulo de outra forma. Eu tenho em C e
nesse ramo aqui que une esses dois grandes grupos desse diagrama. Então, voltando à noção de otimizações igualmente parcimoniosas. Aqui é um caso clássico onde eu tenho transformações em ramos completamente diferentes. Elas envolvem os mesmos estados de caráter, porque é binário, e aqui eu explico da mesma forma, transformações entre 0 e 1. Só que a localização dessas transformações é diferente, isso é importante. Quantas otimizações igualmente parcimoniosas existem para este caráter e qual é o número de transformações postuladas? Então eu quero saber duas coisas. Primeiro, quantas otimizações igualmente parcimoniosas e qual o número de transformações dessas? E aqui a maioria disse que tem uma única transformação igualmente parcimoniosa e são 3 transformações e a resposta é essa, correta, certo? Então, isso aqui era o que estava errado na apresentação que eu fiz para vocês, eu consertei aqui. Então, eu tenho uma transformação aqui envolvendo o estado 1 e 0, outra 1 e 2 e aqui 2 e 1. E aqui alguém me perguntou sobre assumir ou não ordenamento, tá? O ordenamento é uma coisa que a gente faz a priori e não é a regra. O default é a gente assumir que as séries de transformações não estão ordenadas. Então, se eu quiser perguntar para vocês se essa transformação ordenada tem determinada propriedade, eu tenho que explicitamente falar para vocês inicialmente que ela está sendo ordenada, porque a priori vocês devem assumir que ela não está ordenada. Quantas otimizações igualmente parcimoniosas existem e qual o número de transformações? E a maioria das pessoas disseram, são 3 otimizações com 4 caracteres. Vamos ver? É isso mesmo. Eu tenho essa otimização, eu tenho esta otimização e esta otimização. São 3 otimizações, cada uma delas tem 1, 2, 3, 4. Isso encerra a nossa discussão que a gente fez em grupo. Espero que isso tenha ajudado vocês e bons estudos a todos.